Salve, tudo bem? Rogério aqui, canal Sem Tempo, as melhores histórias. Hoje o videozinho de resenha da semana, vou estar comentando aí sobre um filme novo, de uma saga qual eu sou apaixonado, qual eu acredito que tem aí inúmeros fãs, e é a segunda saga mais longa do cinema. Então, com certeza aí já atravessou gerações. Meu pai gostava de 007, eu gosto de 007, a maioria dos meus amigos gostam de 007. E ele traz muitas referências que você encontra em todo o cinema hoje. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho de como surgiu o James Bond, quem criou ele, um pouquinho do filme novo do James Bond, da saga toda, e das pessoas que deram vida para esse personagem aí, que é um ícone da cultura pop, e aonde vai parar James Bond, beleza? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like. Você que é inscrito deve ter notado que hoje eu estou num cenário um pouco diferente. Eu não podia deixar de fazer o resenha dessa semana. Eu acabei não conseguindo gravar no meu cenário padrão, na minha casa. Eu estou para cima e para baixo aí na correria, então eu estou usando a sala de interrogatório aqui, que até dá uma pegada meio James Bond assim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nos próximos vídeos aí espero já voltar para o padrãozinho de bar. Para você que não é inscrito, para entender a pegada aqui do canal Sem Tempo, a ideia é contar histórias de boteco, papo na calçada, entre amigos, entre colegas, happy hour. Essa é a ideia, sempre contar as melhores histórias. Aqui aos domingos nós temos sempre as histórias de boteco, onde são histórias sem pé sem cabeça. Eu já contei aqui do Saci perseguindo a minha família, eu já contei aqui do disco voador perseguindo o carro da funerária, de quando eu vi um disco voador quando eu era criança, já falei de assombração, já falei de história de bêbado, fui cobrar o dono da zona, tem esse vídeo aqui. Enfim, já tem uns 15, 20 vídeos aí que você pode aí conhecer um pouquinho da nossa cultura. Ainda é muito no começo, completei um mês de canal agora, vou melhorar bastante. Se você tiver qualquer sugestão, deixa lá nos comentários e tamo junto, tá? Muito obrigado aos novos inscritos, estamos chegando aí nos 200, hein? Valeu! Resenha da semana, dá uma comentada aqui, vou começar contando um pouco quem que é o 007, como que ele surgiu, e lá no final eu falo desse filme novo dele aí. Por que que eu tô tão feliz em falar desse filme? Porque assim, o nome do canal é Sem Tempo e o nome desse filme novo do 007 é Sem Tempo para Morrer. Mas aqui no Brasil a galera tá falando Sem Tempo, irmão. O 007, o James Bond, ele é um personagem de livro criado pelo escritor Ian Fleming. E o Ian Fleming criou o 007 para dar vida aos contos e referências e histórias que ele vivenciou na Marinha Britânica. Ele foi da Marinha Britânica, ele foi comandante, se eu não me engano, capitão. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ao longo da carreira dele, ele sempre foi escrevendo algumas histórias, quais ele já sabia que quando ele se aposentasse, ele ia criar um personagem e dar vida para aquelas histórias, misturando um pouco de realidade com ficção, com aquelas paranoias e teorias da conspiração que todo mundo curte, dando vida à personificação do grande espião, né, como ele diria. Então ele encontrou um nome fácil, simples de se pronunciar, com muita personalidade e, entre aspas, um nome comum, né, para os ingleses. Então era uma coisa assim que pegava. E uma coisa também que encaixava com o estilo do personagem que ele estava criando. Como eu falei, ele era da Marinha, ele pôde participar de alguns conflitos, ele vivenciou algumas coisas da área militar, e aí ele trouxe isso para o James Bond, porém o James Bond ele é um espião que também teve sua experiência militar e depois ele foi recrutado pelo MI6, né? O Serviço de Inteligência Britânica. E lá ele foi catalogado, será que é a maneira correta que eu posso falar? Ele foi colocado na divisão 00, que é a divisão mais especial que existe dentro do serviço de inteligência, onde até mesmo ele tinha autorização para matar, né? Por isso que o slogan do filme durante muito tempo foi esse, 007, autorizado a matar, eu não sei como é que se falava antes. Falei errado. Como eu já comentei, o 007 é uma franquia consagrada no cinema, é a segunda franquia mais longa do cinema, tem mais de 60 anos. Ao longo aí da história, o 007 foi interpretado por 9 pessoas diferentes, sendo que essas 9 pessoas, 2 foram em séries, que não são séries
autorizadas, canônicas, né? Sendo que uma delas até dá uma distorcida um pouco do que é o personagem, e foram 7 atores que interpretaram o 007 no cinema. Eu vou destacar 5 aqui. Ao longo dos anos você vai percebendo quando a sociedade muda, o 007 muda os padrões dele, a trama muda, o contexto global, o contexto de espião também muda e a tecnologia muda nos filmes. É muito legal de você assistir aqui os filmes atuais e depois vir assistindo os filmes mais antigos, lá da década de 50 até hoje. Bom, então destacando aqui, eu falaria do Sean Connery, que foi quem mais deu vida ao personagem e é até hoje considerado por muitos o 007 referência, né, o clássico. Temos o Roger Moore, que fez alguns filmes também e interpretava o clássico descrito pelo livro ali de características. O Ian Fleming criou ele, como seria. Depois temos o Timothy Dalton, grande ator também. O James Bond ali dos anos 2000, que foi o Pierce Brosnan, que foi o primeiro quem eu conheci, aí eu conheci os filmes dele. Depois, como eu gostei, meu pai viu que eu gostei, ele começou a me apresentar os filmes mais antigos do James Bond, aí eu vim lá da década de 50 até hoje. E atualmente nós temos o Daniel Craig, que é o 007 agora. Esse é o último filme dele, o Sem Tempo para Morrer, ele encerra a participação dele como James Bond. E o que dizem? Que nesse filme ele vai passar o bastão para uma personagem, sim, uma mulher, vai ser a próxima 007. Então só assistindo esse filme aí para entender qual que é o futuro do James Bond nas telonas. O que mais eu posso falar? O 007 ele serviu muito como referência para a cultura em geral, criando contextos para filmes de ação, filmes de perseguição, filmes policiais, até um pouco de filmes de guerra e filmes de drama. Como eu falei, ao longo dos anos você vai notando a mudança no estilo do personagem, nas características do personagem, onde você tem até mais de uma versão de como ele se tornou o 007. Você também tem assim pegadas diferentes. Você tem aquele cara lá da década de 60, 70, que é o clássico beberrão, fuma, mulherengo e tudo mais, como você já tem nos dias atuais um cara que é totalmente traumatizado, totalmente perturbado, que passou por diversos traumas aí que levaram ele a ser uma pessoa mais fria, uma pessoa mais conturbada, eu diria, que é o 007 atual do Daniel Craig. Você também tem aquele clássico personagem de ação ali do Pierce Brosnan, que era aquele cara high-tech anos 2000. E assim vai, ao longo dos anos você tem inúmeras Bond Girls, assim, dispenso elogios e dispenso comentários sobre a quantidade de boas atrizes que interpretaram e grandes cenas que elas fizeram. E ele luta assim contra vilões clássicos. Os vilões do 007 inspiraram a cultura pop em geral, mas as imagens apareceram e vocês devem ter percebido que são vilões clássicos que inspiram desde desenho animado, aquele vilão feião, esquisito, até os filmes atuais onde você tem esse clássico cara do mal, ou o cientista maluco, ou o militar doidão, enfim, o megalomaníaco. Eu sou ladrão, rapaz. E muitos outros. Nesse filme novo, Sem Tempo para Morrer, quem vai interpretar o vilão é o nosso Mr. Robert, o Rami Malek, e ele vai interpretar um personagem chamado Zafin, algo assim. E dá pra ver que ele é bem caricato também. Usa uma máscara, rosto cheio de cicatriz. Vamos ver qual é que é a pegada dele. Esse filme novo do James Bond, ele tá aposentado, pelo que eu li lá, pelo que eu entendi. Eu não assisti o filme ainda, tá estreando hoje. Ele tá aposentado e por algum motivo, mais uma vez, tiraram o homem da aposentadoria. Fizeram ele voltar para que ele tenha que impedir o Mr. Robert lá de destruir o mundo, provavelmente. Será que um dia eu vou vencer na vida? Só que eu acredito que essa trama, assim, é uma descrição muito simples. Então, vai ter essa passagem de bastão que todo mundo tá falando. Com certeza, muito mais coisa vai acontecer no filme. E o 007 é muito especial, porque eu me lembro de assistir os filmes do 007 com meu pai, os filmes clássicos. Eu assistia 007 e Bang Bang, né, Faroeste com meu pai. Então, assim, são histórias assim que aguçam a imaginação, sabe? E eu lembro até hoje que a primeira vez que eu matei aula, lá pela 6ª, 7ª série, assim, que
Matei a aula porque não tinha o que fazer mesmo, assim, não estava afim, eu nunca fui desse tipo. Foi para assistir 007 num bar. Que deselegante. Então foi a primeira vez que eu matei a aula para frequentar um bar e para assistir 007. E hoje eu tenho um canal que se chama Sem Tempo e o filme do 007 que está estreando é Sem Tempo para Morrer. Então eu precisava fazer esse vídeo. Eu acredito que foi um vídeo diferente dos que eu geralmente faço, mesmo sendo resenha da semana, onde eu comento sobre notícias e algo do tipo, mas para mim precisava existir esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu espero ainda contar mais histórias de 007, falar mais de cultura pop, de cinema dentro do contexto aqui do canal, das histórias que nós contamos. Gostou? Compartilha, não se esquece aí, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, tamo junto, até o próximo.